Mas ela ainda anda bem, né? Anda. Eu acho que ela é da minha idade. A filha casou com o primo também, aí a filha casou com o primo, a filha é domingo. Talvez era domingo, da primeira escola. Uma dela. Domingo. A irmã da mamãe. Aí o filho dela casou com o primo, a filha namorada dela. Eles compraram uma terra no São Paulo.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos reunidos nesta noite, na casa de nossa irmã Lúcia, nesse maravilhoso companheirismo que o Senhor nos deu para estar juntos nesta noite. Estou alegre com a presença de nossa irmã Tônia ali e também do seu esposo, nosso irmão Edvaldo. Para nós é uma alegria, fazia dia que a gente não tinha esses encontros, né? Tivemos aí um tempo, mas estava com dias que a gente vinha e não via vocês, mas graças a Deus aqui estão. Isso é o amor de Deus por nossas almas. O Valdinar, Deus colocou no coração dele esse amor de sempre, quando a gente precisa para esse trabalho do Evangelho, ele sempre está disposto para nos ajudar, para nós. É uma alegria e um desejo do nosso coração que Deus recompense o Valdinar cada dia naquilo que ele necessita, naquilo que ele clama, porque o nosso Deus conhece toda a nossa necessidade, todo o nosso clamor. O irmão Bernardo, que sempre vem e escuta, ele não anda perdendo culto, ele não veio hoje, ele não está bem. O Bernardo, ele teve umas crises de doença e uma diabetes, essas coisas um pouco fortes. E ele brincou com isso no início, quando o médico disse a ele não deu ouvido ao médico, procurou fazer as coisas do jeito que ele achava que era, né? Da maneira que ele via. E por causa disso ele tem padecido um pouquinho com esses problemas, né? Mas eu creio que Deus vai dar vitória ao nosso irmão a cada dia. E ontem ele esteve no culto lá na igreja. Eu falei para ele nessa viagem, ele me disse logo que não poderia vir. Está tomando uns remédios muito fortes, e diz ele que por causa desses remédios ele não quer dirigir, somente de noite. E aí eu disse para ele, pois eu vou ver um Valdinar, se pode ir, aí se vocês quiserem ir, 5 horas esteja aqui. Mas ele disse que não poderia vir, né? Mas eu liguei para ele, mandei mensagem, mas ele nem me respondeu hoje. As mensagens que eu mandei, acho que ele nem viu. Mas o Valdinar esteve lá, depois que chegou lá em casa, ele disse que não podia vir porque não estava bem. Mas aqui nós estamos, graças a Deus. Para nós é uma alegria, uma honra poder vir para cá para ter esse companheirismo com nossa irmã Lúcia. Para nós é uma alegria. Não posso confirmar nada, mas está caminhando ou está tendo uma possibilidade que talvez eu vá viajar para Teresina, mas não é certeza ainda. Não é uma coisa certa, porque ali em Teresina tem uns irmãos que faz tempo que eles querem que eu vá lá. E eu tenho negado a isso, não tenho me esforçado para ir, porque é somente um casal é do ministério do pastor Raimundo. O pastor Raimundo está comigo desde quando eu comecei no ministério, que nós estamos juntos nessa caminhada, a mesma coisa que ele cria, o que eu creio, o que eu ensino é o que ele ensina. Mas esses irmãos congregaram com eles e deixaram eles e não aconselhei eles para voltar, mas eles disseram que não, somente a mulher. A mulher desse irmão disse que não vai congregar com o pastor Raimundo e quer que eu quem dê assistência a eles. Eu digo, olha, fica longe para mim. Se vocês quiserem vir aqui para Parnaíba pelo menos uma vez por mês, eu ajudo vocês a vir, mas eu para mim ir aí está difícil, até porque eu vejo que eu indo ali só para dar assistência a esses dois irmãos, principalmente que vieram do ministério do pastor Raimundo, eu não vejo isso bem. Porque é a mesma fé. Isso. E aí eu não fui. Mas tem o pastor Pedro, que já faleceu, Teresina, eu conheci ele, vi ele uma vez aqui no ministério, aqui em Parnaíba. Ele veio uma vez. E eu conheci ele nessa vez.
o pastor Pedro, eu creio que era um pastor que consagrou o pastor Raimundo na época e outros mais. Ele morreu um ancião já bem de idade, 80 e lá se vai. E a esposa dele entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria ir lá para dar assistência a eles, ajudar eles lá. Eu disse para ela que para mim era uma alegria e um prazer fazer isso. Não interessa se era uma ou duas pessoas, ainda que fosse só ela que teve essa decisão, ela podia contar comigo que eu iria ali, nem que fosse uma vez por mês. Pelo menos para fazer o culto da ceia dela. E ela está sem cear, creio que desde quando ele partiu. É a viúva. É. E aí ela disse para mim que não, tem outros irmãos, que era do ministério do pastor Pedro, que estão lá sem cear. Estão assistindo o culto pela internet, segundo ela. Mas não ceia, não tem ceia. E eu digo, irmã, se é um cristão tem que cear. E eu disse para ela, bom irmã, aí vocês é quem vocês que decidem, eu não posso decidir nada. O que vocês decidirem aí, você me diga, e se for para mim ir, eu irei. Não vou prometer mais uma vez por mês, eu vou fazer tudo que puder para ir aí, para ajudar vocês, ministrar a ceia. E aí eu dei essa promessa a ela, porque aí eu vejo diferente. São ovelhas, vamos dizer assim, ou almas que estavam debaixo do ministério e seu cabeça faleceu. E estão lá assim, como dizer, dispersa, né? Porque não congrega em nenhum lugar. E aí me pediram ajuda e eu não posso negar ajuda a eles. Então eu estou esperando uma resposta dela. Ela disse que ia se reunir com o filho dela, que é o Paulo Firmino, e mais os irmãos. Tem uns que é em Alto João de Paz, parece. Ia fazer uma reunião, ia pedir uma reunião e se reunir e saber se estavam todos de acordo. Se tivesse de acordo, ela me dizer. Se eles chegarem a esse acordo e quiser que eu vá, eu vou. Mas aí eu estou esperando uma resposta deles ainda, para saber o que eles vão decidir. Agora no próximo mês de abril, dia 7 de abril, faz 10 anos que eu estou no ministério, que eu comecei esse trabalho pela graça de Deus ali em Parnaíba, ali em João 3. Faz 10 anos, dia 7. E eu estive olhando, dia 7, parece que vai cair, eu não me lembro, se é numa segunda-feira. E eu quero ajuntar os irmãos, né, que puderem ir. A gente vai ter um bolo, vamos ter culto. E tem o culto de ceia. Então eu quero fazer essa comemoração lá no sábado. Não vai cair no dia 7 o sábado, mas tudo é ali perto. Eu quero fazer no sábado e o domingo o culto de ceia. Agora em abril eu estou pensando assim, você lembra, Irene, qual é o dia que cai? Dia 7? Segunda. E aí eu quero fazer logo no sábado, antes do dia normal, porque aí fica dia 6, vamos comemorar dia 6, não, dia 5, e dia 6 é o culto de ceia, e 7 é na segunda-feira, e a gente faz aí no fim de semana. Esse é meu pensamento. Então daqui para lá eu vou anunciar mais e avisar os irmãos e outras pessoas que quiserem ir. Para nós é um prazer receber todos. O irmão Renato de Teresina, mas a esposa, já me confirmaram que vão estar nesse dia aí. Digo amém, para mim será uma alegria. Então eu queria anunciar isso para vocês, ficarem sabendo dessas coisas que está suposto a suceder. Né? Tudo está na mão de Deus, seja feito conforme a vontade do Senhor. Eu vim hoje, esse culto hoje, até que a irmã me perguntou agora, quando ela esteve lá em casa, se eu vinha nesse mês aqui. Eu disse para ela que não sabia, se eu viesse eu avisava ela. Mas eu decidi vir hoje, que a segunda-feira eu estou indo lá para o interior, eu tenho um trabalho lá, um serviço lá, e eu tenho que fazer esse serviço lá. E aí eu vou ficar preso, vamos dizer assim, um pouco uns dias aí nesses trabalhos lá, e aí eu não ia poder vir. Eu digo, não, eu vou aproveitar e vou sábado, porque aí eu já fiz o culto lá, mas aí não, nós faz. E aqui está. Eu acho que era só isso que eu queria comentar no momento. Outra coisa é a viagem para a Paraíba. Eu estou com uma viagem marcada e decidido aí a Paraíba
pelo dia 26 de abril. Já está certo com o pastor ali, é numa cidade por nome Caiçara, eu não conheço. Me fizeram esse convite, esse pastor lá, e eu me propus de estar lá com ele dia 26 e 27. E estou em oração e peço os irmãos que estão nessa caminhada comigo, aqueles que tiverem no coração essa carga, orar por mim, para que Deus abençoe essa viagem. Porque eu estou nesse plano de ir ali para ter companheirismo com esse povo ali. Então nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dá início. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui na casa de nossa irmã Lúcia, e estamos com nossos corações alegres, porque o Senhor diz em tua palavra, quando tu estava entre o de carne aqui fazendo a obra como filho do homem, tu disseste, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E nós estamos alegres e agradecidos a Ti, Pai, porque aqui nós podemos ver nossa irmã Antônia, nosso irmão Edivaldo e nossa irmã que aqui está, essa criança. E nós sabemos que eles estão aqui, foi o Senhor que o trouxe, foi o Senhor que colocou em seus corações para que eles estejam aqui. E eu aqui junto com estes irmãos, como um pequeno servo teu, te peço que o Senhor abençoe o coração de meus irmãos, abençoe todos eles naquilo que eles desejam e abençoe seus corações, para que ao terminar esse trabalho, esse culto, eles possam sair todos alegres, satisfeitos, com a palavra, Pai, que ouvirem nesta noite. Assim, Pai, nesta confiança, eu te peço essas bênçãos por eles. E te peço que o Senhor abençoe o culto, abençoe a adoração e abençoe tudo, Pai, essa reunião nesta noite, porque nesta confiança eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo esta bênção. Amém. Bom, irmão, nós vamos adorar com alguns hinos. Aqui está o Zinado, tem aqui. Nós vamos tomar alguns hinos aqui nessa noite para adorar. Você quer uma parte? Não tem. Nem eu pensei já há um tempo. Esses hinos que nós cantamos aqui, esses hinos, tem alguns hinos que são compostos pela irmão da mensagem do sul, de alguns ministérios. Agora, esses hinos que nós vamos cantar hoje à noite aqui, também composto por irmão da mensagem, só que esses hinos que nós vamos cantar não é conhecido, vamos dizer, no Brasil, porque ele não foi gravado em CD, mas ele não foi exposto. Isso era hino gravado na igreja que eu vivia antes de eu ir para o ministério, por irmão que composto pelo irmão de lá. E lá eles tinham um pensamento. Os louvores que eles cantavam lá, segundo eles, era para adorar o Senhor, não era para ser espalhado para ninguém, não, era só para a igreja. Agora eu, depois que eu vim para o ministério, onde eu vou, eu canto eles. Mas eu entrei em contato com o irmão que compôs esses hinos e perguntei a ele. Eu achei que não era justo eu tomar uma posição e fazer uma coisa por minha conta, se dentro do ministério mais eu estava. E eu entrei em contato e perguntei a ele. Eu tenho até, parece que eu tenho um CD lá. E ele disse, não, irmão, fique à vontade. Se louvor é para adorar a Deus. Se você sente no coração isso aí, fazer isso, faça. E eu canto eles, porque não são louvores, vamos dizer, nesse sentido de cantores de montano que cantam para ganhar dinheiro ou para se aparecer. Não, não. É hinos cantados pelo irmão que crê na palavra e que bebe a palavra. Vive a palavra. Viveu o que bebe até hoje, né? Esse irmão. Porque hoje ele mora em Santa Catarina. Esse irmão está morando lá com a família. Então, o hino de número 23. Conforme a tua palavra, cria em mim, ó Deus, um espírito
palavra, tu não rejeitarás. Alguém assim nesta condição, tu atenderás. Senhor Jesus, vem me socorrer, necessitado estou do teu amparo, Senhor, vem me socorrer, vem me ajudar, pois sem tua ajuda eu não posso mais andar. Do teu Espírito eu quero ter, conforme a tua palavra eu quero permanecer. Renova o meu ser, vem me socorrer, vem me ajudar, pois sem tua ajuda eu não posso mais andar. Do teu Espírito eu quero ter, conforme a tua palavra eu quero permanecer. Renova o meu ser. Amém. Vamos ver aqui o hino. É 56. Graças, Senhor, por teu grande amor. Graças, Senhor, por teu puro amor. Te exaltarei, porque te amo, Senhor. Tu enches meu coração de perfeito louvor. Te adoro, Senhor, conheço teu precioso ser. Minha alma anela por tuas águas, mas de ti eu quero ter. Tu és Cristo e Senhor, a águia, Jeová, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o Messias Salvador. O meu coração tem sede de Deus, que a tua palavra inunde o meu ser. Em ti eu sou mais que vencedor. Tua presença divina nos traz vitória, Senhor. Te adoro, Senhor, conheço teu precioso ser. Minha alma anela por tuas águas, mas de ti eu quero ter. Tu és Cristo e Senhor, a águia, Jeová, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o Messias Salvador. Conhecendo a Deus, eu posso adorar, e eu bem sei, conheço o autor de minha fé. A ele adoro, ele é príncipe e rei,
Melquisedeque, Cristo meu Rei, te adoro, Senhor, conheço teu precioso ser, minha alma anela por tuas águas, mas de ti eu quero ter, tu és Cristo e Senhor, a águia Jeová, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o Messias Salvador. Amém, Senhor. Deixa eu ver aqui o próximo, para nós receber a palavra. Vamos receber a palavra com o hino 89. Eu creio que esse hino é da harpa, eu tenho certeza. 89. Vamos adorar. Leva tu consigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele ama ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança
Amado Senhor Jesus e bondoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração como oferta de nosso coração e sacrifício de nossos lábios para Ti, crendo que o Senhor tem recebido, Pai, a nossa adoração, porque Tu prometeste em Tua palavra que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em algum lugar em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E Tu é a palavra, Pai, nós estamos seguros que o Senhor aqui está. Assim abençoa, Pai, Teu servo inútil, e toma, Pai, e usa mais uma vez aqui nesta noite, para que estas almas, Pai, que aqui estão, esses irmãos, essas irmãs, que o Senhor guiaste aqui, possam ser abençoados por Ti. Porque nesta confiança, te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abre Tua palavra e fala conosco, Pai. Amém. Bom, irmão, eu tenho uma escritura para ler, capítulo 3 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Versículo 14. Capítulo 3 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, versículo 14. Quero ler também umas palavras de uma mensagem, que é para mim poder ter uma base dessas escrituras. Vou pregar para vocês. Capítulo 3, versículo 14. Amém. Vamos ler. Está escrito assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e entre a tua semente e a sua semente. Onde é que eu estou? Vou repetir o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, quando terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém. Vou ficar aqui. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso é o Pai eterno, esta é a tua palavra. Senhor, vivificará ela em nossos corações, porque nesta confiança te peço essa bênção, Pai, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Quero apenas expressar uma coisa para vocês antes de começar. Pessoal, meu pensamento, o meu tema está nesse versículo 15, onde fala que, onde a palavra está dizendo que o Senhor poria inimizade entre a semente da serpente e também e essa semente e a semente da mulher pisaria na cabeça dela e ela feriria o calcanhar. Eu quero tomar esse versículo aí para expressar algo para meus irmãos sobre isso aí, sobre pisar na cabeça dessa semente da serpente, né? E aí que está, claramente, a palavra. Aí você vê que aí está falando de semente. Está falando de duas sementes. Está falando da semente da mulher e a semente da serpente. Então nós já podemos ver que a mulher tem uma semente na terra, que é Cristo, nós sabemos. Mas a serpente também tem uma semente na terra. E nós sabemos que essa semente da mulher é Caim, nós sabemos que tudo isso veio dali.
essa semente da serpente, não da mulher. A semente da mulher é Cristo. Então você vê que é difícil das pessoas entenderem. Quando se fala de semente, semente da serpente e semente da mulher, muita gente acha que a serpente não tem semente, mas aqui diz que tem, que é a palavra de Deus, a palavra é a verdade. Então, veja bem, você vê que aquilo nunca mudou. O Senhor Jesus Cristo está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o que é isso? Onde ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que vocês também conhecem que lá quando Eva foi enganada, que elas conseguiram ver que estavam nus e se esconderam, diz ali a palavra, creio que é capítulo 2, se não estiver enganado, capítulo 1, por ali, desse mesmo livro. Eles se esconderam do Senhor. O Senhor desceu no entardecer e começou a procurar Adão. E eles tinham visto o seu pecado e se esconderam de Deus porque tinham desobedecido a Deus. Então você vê que eles não foram atrás do Senhor. Quando eles viram que tinham pecado, tinham cometido algo contra Deus, no lugar deles procurar o Senhor para pedir perdão, eles se esconderam. Mas o Senhor foi atrás. É Ele que foi atrás. Não foi Adão e Eva que foi atrás do Senhor. Foi o Senhor que foi atrás deles. Então, você vê que, por causa daquele pecado ali, o Senhor teve que imolar um cordeiro. O profeta dessa era pregou uma mensagem, o título dela é A Crueldade do Pecado, que foi tirado de nossas vidas, né? Então, por causa daquele pecado deles, eles se viram nus, o Senhor foi vestir eles. Vestiram com a pele de cordeiro. Ele matou um cordeiro e com a pele desse cordeiro ele vestiu esses dois. Pele ensanguentada. Aquilo dali já estava tipificando, aquilo já era Cristo, tipificando, mostrando como era que ele vinha para tirar o pecado do mundo. Então dali tirou essas duas sementes na terra, até chegar Noé, depois daquilo dali que aconteceu no jardim do Éden, daí veio Noé. Nós sabemos que ali em Noé o que aconteceu foi que Deus tomou Noé e através da mensagem de Noé, 8 almas somente foram salvas, o resto tudo pereceram. E isso vem de lá para cá, até esse tempo. Você vê que ali no Velho Testamento, quando Deus levantou Moisés e levou para tirar o povo do Egito, quando Moisés trouxe aquele povo ali do Egito, Moisés disse para eles na caminhada, quando vinham na caminhada, e chegaria um dia, chegaria o tempo que Deus levantaria um profeta que nem ele de entre vossos irmãos. E ele disse, Deus levantará um profeta como eu, de entre vós, de entre vossos irmãos. E ai daquele que não crê nele. E nós sabemos que isso aconteceu porque esse era Cristo, o Senhor. Então todo o tempo, desde Gênesis até ali, quando ele se manifestou em carne e veio como filho do homem, como filho de Deus, todo o Velho Testamento falava de Jesus Cristo. Como era que era. Na verdade, era ele que estava fazendo a obra na terra. Todo o tempo era ele. Só que ele não estava na forma do Filho. Ele estava fazendo a obra na forma do Pai. O Deus eterno. O Elohim, o Zoe. Aquele que não tem princípio nem fim. Né? Ou como Melquisedeque, Elohim. Tudo isso era o Senhor. E esse era esse Senhor Jesus. Então, quando Moisés disse isso, logo ele se manifestou na terra, ele veio e cumpriu a palavra, conforme ele tinha falado com Isaías,
E você vê que estava tudo escrito. Os tipos. No Velho Testamento. E o povo não conseguia ver. Quando ele se manifestou em terra, na terra, no seu ministério, não viu. E estava escrito. Moisés tinha profetizado. Como era que era. E quando isso aconteceu, o próprio povo que foi guiado por Moisés, que estava vivo, os filhos dos pais daqueles que seguiram Moisés, rejeitaram o Senhor. Não puderam crer naquilo que o profeta tinha falado. Por isso que rejeitaram. Então, assim vem. Estava escrito, Isaías tinha profetizado que uma virgem conceberia e dava à luz um filho. Tudo escrito na palavra. Tudo escrito. E o povo religioso não podia ouvir aquilo. Em cada dispensação, em cada tempo que Deus se manifesta para fazer a obra na terra, toda vez que Deus levantava um profeta na terra, era muito pouco, irmãos, as pessoas que reconheciam aquela palavra que estava manifestada ali, o que estava acontecendo. Porque o Velho Testamento era sombra. Jesus, quando ele começou seu ministério, ele deixou claro no livro, no primeiro capítulo de Hebreus. Ele disse que no Velho Testamento, antigamente, Deus tinha falado de muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas. Mas ele disse, mas nesse tempo, agora, ele tem falado através de seu filho. Quer dizer, ele disse que os filhos de Deus seriam ensinados por Deus mesmo. Está lá no capítulo 1 de Hebreus, que é o capítulo 1 de Hebreus. Isso aqui que eu estou falando. Então, desde aquele tempo que Jesus veio à terra e fez a obra como filho do homem, morreu e ressuscitou, que não é o homem que faz a obra na terra, é ele mesmo que faz a obra. O Senhor Jesus, o grande Espírito Santo manifestado em carne. Porque antes para trás, não era assim. Era ungido, revelado. E nos profetas era ele que estava ali. Porque a Bíblia diz que João, quando estava no ventre de Elizabeth, João Batista, ele já foi cheio do Espírito Santo. Ainda quando estava no ventre de sua mãe. Jeremias também fala isso, que quando Jeremias estava no ventre de sua mãe, já tinha sido escolhido para ser profeta e já tinha recebido o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, através de seu filho, quando ele foi e voltou no dia de Pentecostes, daquele dia para cá é ele manifestado em carne, do mesmo jeito que ele fez a obra manifestada em carne, naquele corpo chamado Filho de Deus. Aquele corpo chamado Filho de Deus estava na terra. Se manifestando ou apenas sendo um vaso, um instrumento, um vaso que o Pai, que é o Espírito Santo, estava usando. Ele fez essa obra através do seu filho e daí ele, para cá, ele tem feito assim. Porque no dia de Pentecostes ele desceu e encheu todo aquele lá. Agora era ele neles. Não era mais Pedro, nem João, nem Tiago, nem Mateus, nem nada. Nem Lucas. Era ele fazendo a obra neles. É por isso que a maioria deles, ou aquele povo que receberam a eles, foram mortos, irmãos. Muitos deles foram queimados, muitos deles foram amarrados, muitos deles foram tirados da cabeça com pau, e muitos deles foram esquartejados. E eles não lutaram. Eles apenas se entregaram. Mas por quê? Porque não era eles. Era o Senhor neles. Jesus foi ao Calvário pregado numa cruz e ele nunca agiu. Ele nunca fez, vamos dizer, ele agiu para maltratar alguém, ou para bater, ou para essas coisas, ou para se defender. Ele apenas se entregou.
assim foi também aqueles que receberam a ele de volta no dia de Pentecostes. Todos eles. Paulo, quando levaram ele para tirar a cabeça dele, que foi o último à porta, ele disse: onde está teu galardão, morto? Ele sabia que não morria. Ele não estava olhando para aquele corpo, ele estava olhando para a vida, para o Senhor. Ele sabia que ele não morria, ele voltaria. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que eles levaram ele. Você vê que antes do apóstolo Pedro, antes do Pentecoste acontecer, o apóstolo Pedro tinha tido a revelação. Quem era o Senhor? Capítulo 16 de Mateus, creio que é isso. Ele confessou que ele era. Mas ele não era convertido. Ele cria, seguia o Senhor e obedecia aquilo que ele dizia, mas não era convertido. Mas no dia de Pentecostes aí ele se converteu. Você vê que quando o Senhor foi preso, ele arrancou uma espada e tirou a orelha do soldado. Se ele teve a natureza de tirar a orelha do soldado, ele tinha a natureza de tirar a cabeça. A mesma coisa. Porque ele ainda estava com a natureza velha, ainda não era convertido. Por isso que o Senhor Jesus diz lá, creio que é lá em João, se não estiver enganado, ele disse: Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Isso, depois que ele ressuscitou e apareceu para eles no templo, ele disse: olha, quando tu te converter, apacenta minhas ovelhas. Eles não eram convertidos. Agora, no dia de Pentecostes, aí eles foram convertidos, porque aí o Senhor veio, se repartiu, entrou neles como língua de fogo. Mas eles eram pessoas santas, irmão. Não viviam em pecado, mas não tinham o poder. A terra hoje tem muita gente assim. Pessoas santas, que não vivem em pecado. Servem a Deus, mas não são convertidos. Por quê? Porque não tem o batismo do Espírito Santo. A pessoa só é convertida quando ela alcança o novo nascimento, que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. E o novo nascimento não é do jeito que Nicodemo disse. Não, não. O Senhor deixou claro isso aí para ele. Tudo isso nós precisamos entender, porque nascer de novo é nascer de Deus. Não é que você vai nascer, como disse Nicodemo, não. Nascer, por ser uma nova criatura, é receber uma nova natureza. Todos nós viemos com a natureza má, natureza do pecado. Para entrar no céu tem que nascer de novo, que é receber essa nova natureza. Qual é a nova natureza? A natureza de nosso Pai. Qual Pai? Nosso Pai eterno. É isso que a semente de Deus tem que receber. É a natureza do seu Pai, que é a natureza do Senhor. É isso que tem que ser mudado em cada filho de Deus. Porque Deus não tem dois tipos de filhos. Ele só tem um tipo de filho. E todos os filhos de Deus têm que ser como Jesus. Agora, isso é difícil para o homem natural entender. A primeira coisa que diz é isso aqui: não tem um homem em cima da terra que seja perfeito. E não tem mesmo. Isso aí é verdade. Não existe um homem perfeito na terra. Só existe um perfeito, esse é o Senhor. Mas se aqueles que alcançam o batismo do Espírito Santo, que é o convertimento, ou o novo nascimento, eles se tornam perfeitos. Por quê? Porque não é eles, é o perfeito, aquele que é perfeito que nos vem deles. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 está escrito: não sabeis que vós é o templo de Deus? Está lá. Então nós temos que saber disso, que nós somos o templo de Deus. Quando nós recebemos a revelação disso e sabemos disso, nós só vamos fazer uma coisa: viver aquilo que Deus diz. E deixar que Ele faz o resto. Ele vai nos revelando, nos dando fé para crer daquilo que Ele falou, e nós vamos obedecendo, e Ele vai nos levando
a ser como ele é. Vou repetir. Para o homem natural da terra ou religioso, ele não vê isso no cristão. Mas Deus vê assim. Deus vê seus filhos perfeitos na terra. É desse jeito que é. Ali está em Atos capítulo 17, a partir do versículo 30. Ali a palavra diz, a Escritura diz, que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, se arrependam e venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Porque um dia esse mundo será julgado por um varão que ressuscitou dos mortos e está vivo. Nós sabemos que o único que morreu e ressuscitou foi o Senhor Jesus. E é por esse varão que esse mundo é julgado. O mundo não é julgado por nenhuma igreja, nenhuma religião. O mundo é julgado por esta palavra aqui, irmão. A palavra é Jesus. A palavra é Deus. Então é Ele que vai julgar. Ele é Jesus. Esse Deus é o Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus manifestada em carne. Jesus. Então o mundo é julgado por esta palavra. Então, veja bem, ali é claro isso aí. Isso é individual. Nós não somos salvos porque alguém convidou nós para a igreja. Nós não somos salvos porque dizemos que somos crentes. Nós somos salvos porque Ele nos salvou. E quando é Ele que faz essa obra, você não depende de homem nenhum. Você depende só dele. Ele é o seu guia. E Ele é meu guia. Agora, tudo isso precisa entender. Não tem um lugar na Bíblia, eu não conheço isso na Bíblia, onde Deus algum dia usou uma televisão para levar o Evangelho. Eu também não conheço na Bíblia nenhum lugar onde ele usou um rádio. Eu conheço o que ele usou, é o que diz a Bíblia. Ele diz, sacrifício eu não quero mais, isso aí não me serve mais, mas corpo preparei para habitar. Porque no Velho Testamento eles ofereciam sacrifício de animais, essas coisas, ou mesmo se sacrificavam para ele. Ele disse, não, o sacrifício eu não quero mais, mas corpo preparei para habitar. Então ele vem e prepara esses corpos, que é os templos de Deus, para que ele possa se dar a conhecer a sua semente. Essa semente que pisa na cabeça da semente da serpente. Essa semente é a palavra manifestada em carne, no homem e na mulher. Isso tudo nós temos que entender, irmão. É muito claro isso na Bíblia. Você vê o capítulo 4 de Mateus. Quando Jesus foi batizado, diz que o Espírito Santo desceu na forma da pomba e entrou nele. Logo depois que aquilo aconteceu, que João Batista apresentou, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, lá está escrito que o Espírito levou o Senhor para o deserto para ser tentado por 40 dias. Lá não diz que foi o diabo que levou ele. Lá diz que foi o Espírito, o Pai levou. Para ele ser tentado por 40 dias. E lá, quando ele foi tentado, o diabo não usou outra coisa não, ele usou a palavra. Porque Satanás conhece a palavra muito mais do que eu e você. Lá no princípio, lá na eternidade, ele estava ao lado do Senhor. E quando ele desceu para a terra, que ele foi expulso, que Miguel expulsou ele para a terra, ele sempre esteve ao lado do Senhor. Sabia? Para mim continuar, já que eu falei isso, eu vou falar para vocês. Ele foi lá, ele estava ao lado do Senhor, o Senhor deu poder a ele. Lucifer quer dizer anjo de luz. Era um anjo de luz, um anjo de Deus, lá
na eternidade. Mas quando ele recebeu o poder, ele se submeceu e quis ser como Deus. E daí ele começou a seduzir seus irmãos, ou os outros anjos, né? Aí foi que Miguel, que não é outro, é o Cristo, é o Senhor, combateu com ele e expulsou ele para a terra. Quando o primeiro homem, a primeira mulher foi criada na terra, lá estava ele lá, na terra. Estava lá no jardim, junto com eles. E toda a vida foi desse jeito, todo o tempo. Ele nunca mudou, não. Ele é assim. Então lá, ali, ele não usou outra coisa, ele usou a palavra. O Senhor dizia a palavra, ele dizia a palavra. Ele dizia a palavra, o Senhor dizia a palavra. E depois o Senhor dizia, ele dizia de novo. E assim foi. Até quando o Senhor disse para ele, para trás de mim, Satanás, porque eu só me prostro e adorarei o Senhor teu Deus. Você vê que Deus é Deus, o céu e o diabo. Porque tudo foi ele que fez e criou. Então, a semente da mulher, que é Cristo, pisaria a cabeça da semente dessa serpente. E isso vê assim. Todo tempo é assim. Agora, não é a palavra, vou deixar mais claro aqui, não é a palavra que nós falamos que vai identificar que a pessoa é o Filho de Deus. Não é não, irmão. Porque aqui está a Bíblia, olha. O homem, quando ele nasce na terra, ele já nasce com uma inteligência, ele já vem com um dom. Um dom de inteligência. Todo mundo, homem e mulher. Hoje está aqui escrito. Você pode pegar essa Bíblia, aprender tudo ela, decorar tudo ela e pregar ela. Falar dela tudo que está escrito onde você for. Mas isso não quer dizer que isso é Deus. Aqui diz que a letra mata. O que vivifica é o Espírito Santo. A identificação que uma pessoa é um filho de Deus é a vida que ele vive. A vida que nós vivemos aqui na terra é isso que identifica quem nós somos. É simples para nós saber o que está na pessoa. Qualquer pessoa. É muito simples para nós saber. A Bíblia diz, o que é lá em Lucas, que a boca fala o que o coração está cheio. E uma palavra que é falada é um pensamento expressado. Falado. Mas primeiramente esse pensamento vem na mente. Esse pensamento vem na mente, da mente ele desce para o coração, e daqui do coração ele é expressado. É por isso que lá em Hebreu, capítulo 4, está escrito que a palavra de Deus é uma espada de dois fios. Ela penetra as profundezas do coração, as medulas da junta e discerne todos os pensamentos. A palavra de Deus. Então, aonde essa palavra de Deus está, nada pode se esconder. Nada pode se esconder de Deus. Aonde ele está, não pode se esconder. Por quê? Porque a palavra está ali, e a palavra discerne todas as coisas, e a palavra é Deus. Então, meus irmãos, eu tomei isso aí, agora eu não vou demorar, não vou muito cuidar não, mas eu vou dizer mais uma coisinha para vocês. Eu tomei isso aqui para tentar mostrar para vocês uma coisa, eu vou dizer o que é. Você vê que desde o princípio da criação, o povo que estava suposto, ou que diziam ser de Deus, foi quem rejeitava Deus. Porque existe a interpretação intelectual da mente do homem. E a interpretação da palavra intelectualmente é contra Deus. Você pode ler toda a Bíblia e você nunca vai achar um lugar onde Deus fizesse a obra fora de profeta. Não existe isso na Bíblia. Desde o princípio até hoje, até nessa era que nós vivemos, ele só faz a obra através de profeta. Existe uma interpretação.
que está lá em Mateus isso. E há uma interpretação de alguns teólogos ou filósofos que tem na Terra, dizer que no Novo Testamento não tinha profeta. Porque lá nessa escritura está dizendo que a lei e os profetas foram até João Batista. Aí as pessoas tomam isso aí e interpretam com a mente intelectual, aí prega e ensina para o povo dizendo que não tem mais profeta no Novo Testamento. Mas a Bíblia toda diz que tem. Para começar, Jesus Cristo era o profeta da Galileia. E quem era que estava ensinando na terra? Era ele. Por isso que ele foi chamado Filho do Homem. Lá no livro de Ezequiel foi chamado Filho do Homem, lá no Velho Testamento. Ele era o profeta. Aí Jesus veio, foi chamado Filho do Homem. Ele não fez a obra como Filho de Deus quando ele estava na terra, não. Ele fez a obra como Filho do Homem, um profeta, o profeta da Galileia. No Novo Testamento, não é no Velho Testamento. E lá fala de outros profetas. A Bíblia diz que Paulo era profeta. Tem vários aí que eu falei, eu esqueço. Agora, profeta não é um dom de profecia. Isso aí que confunde às vezes muita gente. Há os dons de profecia e há o profeta. Profeta é diferente do dom de profecia. O dom de profecia é um dom que Deus lhe dá para pregar, como eu estou fazendo aqui. Só que a interpretação é essa, o significado que um pregador é um profeta. Porque ele está profetizando ou pregando a palavra de Deus. Mas isso é um dom de profecia. Agora o profeta não, o profeta nasce profeta. Ele já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para no tempo certo Deus trazer ele e usar. Deus só usa um homem no seu tempo para se revelar, ele nunca usa mais que um. Você vê que no tempo de Moisés tinha 2 profetas na terra. Moisés e Balaão. Moisés era o profeta de Deus. Balaão era falso. Mas era um profeta. Os mesmos sacrifícios que Moisés oferecia eram os mesmos sacrifícios que Balaão oferecia. Mas era falso. Não era o verdadeiro. O verdadeiro profeta era o Moisés. E você vê que aí em Mateus há uma escritura que está escrito: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta. Você vê, aquele que recebeu o profeta da Galileia na qualidade de profeta, recebeu o galardão daquele profeta. Qual foi o galardão daqueles que receberam? O Espírito Santo, o Pai deles, assim como ele recebeu, lá no dia que ele foi batizado. O Pai de Jesus é o Espírito Santo, nós sabemos. E existe muita coisa. Eu vou ler uma escritura, que me veio agora, no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, para deixar claro para os irmãos. Versículo 18 em diante, está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Concebido. Então José, seu marido, aí ele continua. Eu vou saltar para ser mais rápido, que eu quero mostrar para vocês. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que
nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui está o versículo que eu queria. Versículo 20, bem no final. Ele diz assim. Vou repetir o versículo. Projetando ele, isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Esse era o versículo que eu queria. Você vê aí? Não é claro? Olha, irmão, filho, vou falar de filho para mim esclarecer isso aqui. Todo ser humano que está em cima da terra é filho de Deus, porque foi criado por Deus. Todo foi criado por Deus, todos eles. Então são filhos de Deus. Mas aqueles que herdam o reino de Deus são aqueles que são gerados por ele. Não é aqueles que foram criados. É aqueles que foram gerados. Vou usar uma expressão aqui. O nosso irmão Edivaldo, fazendo uma comparação. Vou fazer uma comparação. Nosso irmão Edivaldo pega uma criança para ele criar. Pequenininha. Ele cria essa criança lá. Ele vai crescer, chamando de pai, ele conhece ele como pai, tudo. Ele é filho dele. Mas filho de criação. Quem gerou ele não foi ele. Quem gerou ele foi o outro pai original dele. Ele é filho do outro, porque ele foi gerado pelo outro pai. Agora ele é pai de criação. Assim é o ser humano na terra. Todos foram criados por Deus, eles são filhos de Deus. Mas, para entrar na eternidade, é aqueles que são gerados por Deus. Como Jesus foi gerado. Jesus não foi criado, foi gerado. Agora, como é que a gente alcança isso? Como é que a gente pode ver? Isso é simples, irmão. Vou trazer o princípio lá que eu li lá do primeiro livro, eu vou voltar lá, mas eu só falar. O Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tinha ninguém na terra. Aí veio o homem espírito. Ninguém podia ver. Porque Deus é espírito. Ele disse: façamos. E isso tudo tem a gente sabe como é. Aí veio o Adão, primeiro Adão espírito. Depois ele formou o corpo do pó da terra e colocou o Adão espírito, aquele espírito, que é o Adão espírito, naquele corpo. Agora estava ali o Adão manifestado em carne, no corpo, todo mundo podia ver. Você vê que o primeiro Adão, o Adão espírito, foi gerado pela palavra. Ele falou a palavra e aquilo aconteceu. O Adão da carne, do pó, foi gerado pela palavra também, mas você vê que era pó. Era uma matéria. Aquilo tinha fim, aquela carne, aquele corpo. Então ele gerou tanto o primeiro como o segundo, tudo pela palavra falada. Não foi uma criação. Foi gerado pela palavra. O segundo Adão que veio, que é já Cristo, o Senhor Jesus, foi gerado pela palavra falada. Aqui diz. Aquela palavra que o anjo Gabriel falou a Maria se cumpriu no ventre de Maria. Ali foi gerado aquele corpo. Quem foi que gerou? A palavra que foi falada se manifestou ou se cumpriu, foi gerado. Veio o filho. Não foi uma criação. Foi gerado pela palavra. Aquela palavra se fez carne. Primeiro e segundo. Nós sabemos que a perfeição de Deus é em três estágios. Todos nós sabemos.
Nós somos cabeça, tronco e membros, uma pessoa. Somos corpo, alma e espírito, uma pessoa. Não somos três? Deus também é assim. Pai, Filho e Espírito, uma pessoa, com essas manifestações. Então veja bem, ali tudo foi gerado pela palavra. Não foi criado, foi gerado. O segundo Adão, o primeiro Adão, o segundo era Cristo. Agora, nesse tempo, que estão vivendo nessa era, ele está fazendo essa obra dessa maneira, gerando seus filhos pela palavra falada. Do mesmo jeito. Não é criado, é gerado. A palavra falada nos faz novas criaturas. Nos gera novas criaturas, nos gera filhos de Deus. Pela palavra falada, não é pelo que a igreja diz, não, é pelo que a palavra diz. Nós somos gerados desse jeito. Por isso que a promessa é nos levar lá ao princípio, lá onde foi perdido tudo. Ele está trazendo, levando seus filhos de volta ao original, que foi perdido por Eva, e está trazendo tudo de volta a isso. Agora, aqui é muito claro na Escritura, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 22, que não pode tirar e nem acrescentar do que está escrito. Não pode tirar e nem acrescentar. E nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo através da revelação que temos recebido conforme a promessa nesse tempo. Nós sabemos que a maioria dos ensinamentos, todos os ensinamentos, quase todos os ensinamentos que tem na terra, tiraram ou acrescentaram o que está escrito. E não pode tirar e nem acrescentar. Tem que ser como diz, como está escrito. João capítulo 7, versículo 36 em diante. Diz: aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que crê, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão de sua. Esse rio de água viva quer dizer o Espírito Santo vivendo em nós. O versículo logo da frente, depois dessa pronúncia que eu estou dizendo, está dizendo isso. Então, não pode tirar do que está escrito. Mas também, não pode conhecer ou receber a revelação ou conhecer a Deus sem reconhecer o que está fazendo em seu dia. Porque aqueles que não reconheceram aquele que ele levantou diante de seus irmãos, como disse Moisés, não puderam entrar lá. Eles tiveram que reconhecer. Somente aqueles que reconheceram aquilo que o Moisés tinha dito e tomaram aquilo, puderam entrar na eternidade. E a promessa para essa era é essa: enviarei o profetaria antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, para converter o coração dos pais, do filho, mas dos pais à fé do filho, e a fé dos filhos à fé de seus pais. Converter o coração dos pais à fé do filho foi lá quando ele se manifestou a fé dos nossos pais apostólicos, a fé do filho Jesus. A promessa nessa era é converter o coração à fé dos filhos, à fé dos pais, que é a fé dos pais apostólicos. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. É o que está lá. E muitas escrituras que a gente pode falar, mas eu vou encerrar. Nós vamos encerrar. Mas é isso, irmão. Então, esse Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. É o que está escrito. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8. Antes da fundação do mundo, esse Cordeiro foi imolado. Que Cordeiro era esse? O Senhor Jesus, Jesus Cristo. Na mente de Deus, aquilo já tinha acontecido lá. Quando aconteceu lá no Calvário, foi só cumprir aquilo que estava na mente de Deus. É como Efésios capítulo 1. Diz que os filhos de Deus foram salvos antes da fundação do mundo. Quer dizer, estes filhos de Deus
já foram salvos. Quando o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, na mente de Deus, os filhos de Deus também foram salvos ali, com ele. Ao Calvário foi só se cumprir isso. E em seu tempo, estes filhos se manifestam na terra, provando que eles são filhos de Deus e que estavam na eternidade e agora estão voltando para lá. O Senhor Jesus disse assim: eu vim de Deus e volto para Deus. Os filhos de Deus que estiveram lá com ele também estão fazendo isso. Vieram de Deus e estão voltando para Deus. Mas eles tiveram um processo na terra, aí, porque eles vieram do pecado. Mas Deus vai, muda eles, transforma, revela e dá a ele a conhecer quem eles são na terra, para que eles possam voltar para onde quiser. E o que é mais interessante, irmão, eu não li a mensagem, está aqui. Mas eu vou dizer, mas é exatamente isso que eu estou falando para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A vida eterna é simples para nós. A vida eterna é a palavra. A palavra é Jesus. Amém. Tudo que nós temos que fazer é crer nisso aqui e viver, irmão. Obedecer. Mas nós não podemos obedecer a palavra ouvindo, vamos dizer assim, sem ter companheirismo, sem ir à igreja, sem ter companheirismo uns com os outros e sem ouvir a palavra. Temos que ir, porque isso é uma coisa determinada por Deus. Os aparelhos, essas coisas que a gente vê hoje na ciência, isso é uma maravilha, irmão. A pessoa ficar em casa e assistir os cultos, ele pode assistir. Se ele não tem uma igreja que ele possa ir, ele pegar esses cultos aí, tem muito ensinamento aí, aí na internet, você pode assistir os cultos do que você quiser. Isso é bom, mas as pessoas têm que ter um lugar para ele congregar, para se reunir, para ter comunhão. Porque é isso aí que é. A comunhão dos filhos de Deus. Olha, capítulo 2 do livro de Atos, versículo 35, por ali assim. Quando aquelas 3.000 almas se converteram, através de Pedro, João e todos os discípulos, ali no capítulo 2 de Atos, ali a Bíblia diz que eles criam na doutrina dos apóstolos, e tinham comunhão e estavam na oração juntos. Está lá, mais ou menos assim, dessa maneira. Eles criam na doutrina dos apóstolos e permaneceram na comunhão e na oração e no partir do pão. É o que está escrito lá. Quer dizer, eles não foram lá para o outro lado ficar separados, não. Eles permaneceram na fé ali. Então, hoje nós temos que ter isso. Comunhão, ouvir a palavra. Agora é preciso nós ter a sabedoria de Deus e pedir isso a Deus. O quê? Em oração pedir a Deus: Senhor, eu não quero ser enganado. Eu quero viver conforme a tua vontade perfeita, que é o que está escrito. Pois me revela e me mostra onde é que eu tenho que congregar. E espere ele me responder isso. Porque Deus, ele não vai lhe levar para nenhum lugar. Ele só vai lhe levar para um lugar. E esse lugar é a palavra. Deus não leva ninguém para a igreja, irmão. Ele leva para a palavra. Deus só leva as pessoas para a sua palavra. Ele leva para a igreja para ouvir a palavra, mas é a palavra dele. O Espírito Santo não pode guiar uma pessoa para ir a um lugar que está contrário àquilo que ele disse. Não vai fazer isso. Ele vai levar a pessoa para ir a um lugar onde ele está fazendo a obra. É desse jeito que é. Ele não pode. Deus não pode mudar. Mas para isso é preciso nós saber. Saber assim, temos que orar, pedir a Deus sabedoria e pedir que Ele revele isso a nós, para nós saber onde é que nós devemos ir. Congregar, onde é que estamos fazendo a vontade dEle, que estamos ouvindo a Sua palavra. É Ele que vai fazer essa obra, não é o homem. Não é assim. Você vê que Felipe disse para Natanael: vamos lá? Ele disse: olha, quem foi que disse que tem nada daí? Ele disse: vamos lá e ver. Vamos e ver. Natanael foi. Chegou lá, começou a ouvir, o Senhor disse assim. Aí um israelita que não há duro nele. Ele disse: mas você me conhece da onde? Quando está lá debaixo da árvore orando, eu já te vi. O Senhor conhece todas as coisas. E ali foi suficiente para ele crer que aquele homem era um homem verdadeiro e creu e foi salvo. Então tudo isso nós precisamos de Deus. Não é porque não é como nós queremos, nós precisamos de Deus para Ele nos guiar
conforme sua vontade. E isso é na oração, é pedindo, reclamando, né? Ouvindo a palavra para saber, examinando a palavra, tudo isso. Então, graças a Deus, vamos orar? Queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês creem que a palavra é a verdade? Amém. É dessa maneira que é, irmão. Só há uma verdade na terra. E essa é a palavra de Deus, porque a palavra é Deus. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos por tua palavra nesta noite, Pai. Te peço que o Senhor vivifique essas palavras no coração de meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa falar a cada um deles, Pai. Abrir suas mentes espirituais e seus corações para receber de Ti a tua perfeita e agradável e tua vontade para as suas vidas. Assim nós te pedimos esta bênção para todos nós. Assim, amado Deus, entrego esse povo em tuas mãos, todos esses irmãos que aqui estão, e nossa irmã Lourdes, cada um, o Senhor abençoe ricamente, os guarda, os protege, e o Senhor seja com cada um deles, e que estas palavras que foram faladas, o Senhor vivifique nos corações de meditação, para que o Senhor possa revelar a eles, Pai, a tua vontade. Eu não posso, eu sou o mais necessitado de todos. E te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e cumpra segundo a tua vontade em minha vida, Pai. Assim abençoa esses irmãos, abençoa os vizinhos de nossa irmã, todos os seus familiares. Entrego-te essa humilde oração e te faço esse pedido por toda essa família, por todo esse povo, nossa irmã Maria Antônia, nosso irmão Edivaldo e a nossa irmã que eu esqueço o nome, mas tu conheces. O Senhor abençoe a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim te peço as tuas bênçãos por todos eles, Pai. Abençoa o nosso irmão Valdinar. Abençoa eu e minha esposa, nos leva de volta ao nosso lar em segurança. Seja o Senhor na nossa liderança, porque assim nós cremos. E assim nós nos entregamos a Ti, Pai, aos Teus cuidados. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim te peço as tuas bênçãos. Amém. Então Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor seja com todos vocês. E não vão esquecer o irmão de vocês de oração, sempre que vocês estiverem nas orações de vocês, lembre esses 10 minutos que estou na oração, porque estou disposto com essa carga de orar por todos vocês. Deus abençoe bem mais, irmão. Abençoe o irmão Rodnar. Abençoe meu irmão. Abençoe minha irmã. Abençoe minha irmã. Senhor. Rapaz, mas tu fica aí. Queimando. Eu assisti o curso. Mas cá tem um gosto de assistir. E eu nem sei quem assistiu na final, ela foi embora. A menina foi embora. Segue amanhã. Foi a minha. É tirar. Mas eu tava com sono. Tirar a toalha, é? Eu também chamo de descarregar meu telefone pra ele só usar. O que mais? Pode ver que eu tenho um lanço de todos os irmãos. E ela mais coisa. Tá fazendo calor, viu? Não tá vendo? Um boletim faz, né? Mas eu vi que as munições diminuiu. Diminuiu, mas é por dia? Hoje Tem elas- dia. hoje elas Pelo estão- amor de Deus. Falta calor. Só dorme com mosquiteiro ou com ventilador. Pode se servir, viu? Pode ficar à vontade aí. A munição está sumindo. Graças a Deus, ela não tinha tudo Aqui, irmão, vai ser Vou passear pro outro lado. Esqueci, vou desligar agora. Peraí, deixa eu desligar aqui. Não, é aqui só. uma pessoa de vermelho que estava levando a mão.